Rangel chegando para mais uma aula de ecologia. Hoje falaremos sobre sucessão ecológica. Deixa eu só tirar a carinha daqui, porque eu estou bem na frente do texto. Sucessão ecológica. A sucessão ecológica é a parte da biologia que estuda a alteração nas comunidades que existem no ecossistema ao longo do tempo. Como assim? Você tem uma área florestal agora, uma floresta, um bosque, para ficar melhor. Um bosque, uma região de alguns hectares, estável, com suas árvores, insetos, aves, bactérias e fungos no solo, artrópodes como um todo, e todos os animais, seres vivos e plantas e micro-organismos presentes nesse bosque. Aí ocorre um incêndio florestal. Queima tudo, devasta boa parte dos seres do meio, mas uma pequena parte fica. E essa pequena parte é capaz de se reestabelecer e formar um novo ambiente. E depois de alguns anos, o bosque vai estar restabelecido como um bosque mais uma vez. Na verdade, houve uma alteração dos seres do meio ao longo de um tempo, nesse meu exemplo, por causa de uma catástrofe ambiental, um incêndio. Isso é uma sucessão ecológica. A sucessão ecológica, então, vai notar a variedade dos seres vivos presentes no ambiente ao longo do tempo. Belezinha? A gente vai separar a sucessão ecológica em dois tipos: sucessão primária e sucessão secundária. Qual a diferença entre elas? Vamos ver? A sucessão primária é aquela que parte de um ambiente, desculpa, passei muito rápido, inicialmente sem vida existente. Você tem um ambiente completamente sem vida, surge nesse ambiente espécies pioneiras, espécies que criam condições naquele ambiente para a chegada de novas espécies. Essas novas espécies vão alterando ainda mais a condição do meio, do solo, a umidade do ar, sombreando o solo, permitindo a chegada de seres cada vez maiores, arbustos chegando no meio, pequenas árvores, até que árvores de grande porte, animais de grande porte, chegam ao ambiente e a sucessão está terminada. A gente começa de um ambiente completamente inóspito, inicialmente, sem vida, e esse ambiente vai ganhando características com a chegada de espécies pioneiras para a chegada de novos seres. E esses seres vão chegando e se alternando ao longo do tempo, até que você chega a uma estabilização no ambiente chamado de comunidade clímax, o auge da sucessão ecológica primária. Beleza? De qualquer sucessão, na verdade, para ser mais claro. Como eu falei, sucessão primária, ela ocorre em um ambiente sem vida anterior, não tinha vida naquele meio. Como assim, Rangel? Uma ilha vulcânica que surge no meio do Oceano Pacífico, por exemplo, dunas em uma praia de areia, não é de areia numa praia, por exemplo, você está andando numa praia de dunas, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um bom exemplo de Arraial do Cabo, se você conhece do Nordeste, as praias das dunas que existem no Rio Grande do Norte, aí você esquece seu chinelo no meio do caminho, deixou o chinelo perdido. Esse chinelo vira uma barreira para que a areia comece a fazer uma duninha em cima dela. E depois de um tempo, uma nova duna se criou. Sobre essa duna vai aparecer uma vegetação que pode ser sucedida por vegetais maiores e a sucessão ecológica vai acontecer. A duna não existia. Começou a existir graças à intervenção sua, no caso, né? Largou o seu chinelo e era um ambiente novo que teve uma sucessão ecológica, então uma sucessão primária. Uma poça de água de chuva, que depois de um tempo vai ter micro-organismos, insetos presentes ali, também vai virar um ambiente novo, sendo que a poça não existia. Choveu, criou-se a poça, e aí os seres chegaram ao ambiente. Tudo esse exemplo de sucessão primária, tá legal? Uma das características mais importantes na sucessão primária, a chegada das espécies pioneiras. Os primeiros seres a chegarem naquele ambiente. Deixa eu pegar só um. Opa, fiz errado, não é isso que eu queria, não. Desculpa, deixa eu voltar pro meu slide bonitinho. Eu queria um marcador. Botei minha carinha na frente, ó. Um apontador para ficar mais bonitinho para mostrar para você. Agora fica melhor. A chegada de espécies pioneiras, espécies que chegam num ambiente onde não tem condição nenhuma de vida. A condição ali é totalmente inóspita. E aí chegam essas espécies ajudando o ambiente a criar condição para a chegada de novos seres. Em ambiente terrestre, as espécies pioneiras se caracterizam, quer dizer, são muito representadas, pelos líquens. É estranho de pensar isso, que a gente sabe que líquen não é uma espécie, né? Ali, o líquen é a interação entre duas espécies diferentes, entre algas unicelulares e fungos pluricelulares, que fazem uma relação mutualística, uma relação de troca comum, um dá para o outro substâncias, o outro dá para um, o fungo dá água e sais
para a alga faz fotossíntese e dá matéria orgânica para o fungo, só que esses caras juntos trabalham como um ser vivo, por ser uma relação mutualística. E a chegada neles no ambiente terrestre geralmente inicia uma sucessão ecológica, criando condições no solo para a chegada de gramíneas e a sucessão se acontecer. Né? A sucessão, eu ia falar se suceder, mas a sucessão acontecer. Beleza? Em ambiente aquático, os primeiros seres que geralmente chegam ao ambiente criando condições são as cenofícias, são as cianobactérias, as algas azuis, que chegam na condição aquática, na condição do meio, trazendo macronutrientes, criando macronutrientes para a chegada de novas espécies. Beleza? Olha um exemplo bom aqui para a gente ter de sucessão primária. Um ambiente de rocha nua, completamente inóspita. Chegam os líquens. Os líquens vão criar uma região de solo aqui, ó, tá vendo? Com a decomposição feita do solo pela ação dos fungos, dos líquens, além do intemperismo, você acaba criando um solo, onde nesse solo, musgos, pequenas briófitas podem se instalar. Essas briófitas acabam compactando o solo e sombreando ele, permitindo a chegada de plantas um pouco maiores, as pteridófitas, ainda vegetais inferiores, ainda vegetais que não têm semente, mas que trazem para o meio mais sombra, que trazem para o meio mais umidade, trazem para o meio mais água, fazendo o solo ficar ainda mais desenvolvido. Com a chegada da pteridófita, arbustos podem ocupar o ambiente, criando uma condição cada vez mais favorável para árvores maiores. Saímos de um ambiente rochoso, com a chegada de espécies pioneiras, o ambiente foi sendo alterado, chegam briófitas, depois pteridófitas, vêm os arbustos, até que grandes árvores chegam e a gente tem a estabilidade do ecossistema feita após a sucessão. Então, esse é um bom exemplo de como se passa uma sucessão ecológica primária em um ambiente que começou completamente sem vida. Toda sucessão tem 3 fases, 3 etapas para acontecer. A etapa inicial é chamada de comunidade pioneira ou ecese. É quando começa a sucessão ecológica. Quando a gente volta nesse esquema anterior aqui, ó, se você notar, aqui estão as pedras, um ambiente completamente sem vida, sem nada. Aí, com a chegada dos líquens, começamos a sucessão. Estamos em ecese, o início da sucessão ecológica. Depois, temos várias etapas intermediárias. Dá uma olhadinha aqui, por favor. Ó. A etapa de chegada de musgos, depois pteridófitas, depois arbustos. O conjunto das etapas intermediárias, ou melhor, as etapas intermediárias são chamadas de séries. São as fases onde o ambiente vai se alterando para a chegada de novas espécies, até que se chegue ao auge da sucessão ecológica. Esse auge da sucessão chama-se clímax, ou comunidade clímax. É quando as árvores estão instaladas, é quando você tem as árvores no meio, com os animais presentes ali, estáveis. Ou seja, os vegetais produzindo, os animais consumindo, o ambiente está estável, sem mais a sucessão naquele meio. Aqui é para mostrar para você, ó, nesse caso, o início de uma sucessão um pouco diferente. Quando a gente viu a sucessão antes, ela partia de um ambiente sem vida. Dá uma olhada aqui, ó, pedras, sem nada. Agora, nesse segundo caso, existia uma linda floresta anterior, que foi desmatada por algum motivo, devastada, ação humana ou uma ação natural, e com o tempo ela foi sucedendo o ambiente até chegar de novo uma floresta estável, uma área recuperada. Então você tinha um ambiente presente, que foi devastado e sendo alterado, até que ocorresse a estabilidade mais uma vez. Essa sucessão é chamada de sucessão secundária, quando houve vida anterior e depois de alguns acontecimentos, com a morte da vida, a alteração das comunidades do meio, até que a estabilidade se atinja mais uma vez. Aí a sucessão é chamada de sucessão secundária. Beleza? Começa de um ambiente com vida anterior, essa vida é escasseada por algum motivo, e a recuperação do ambiente ocorre em várias etapas intermediárias. A sucessão secundária ela tem uma dificuldade muito grande de você enxergar a ecese, né? Porque a comunidade estava no clima, que estava estável, e aí logo depois começa um momento novo de sucessão. Isso pode ser uma coisa drástica, e aí a ecese é bem nítida, ou então uma coisa gradativa, por exemplo, um rio vai recebendo água no mar e vai sendo salgado. Obviamente que a população, a comunidade que existe no rio ou numa lagoa de água doce é diferente de uma lagoa ou um rio de água salgada. Então, quando esses caras começam a receber água salgada, a população começa a ser alterada no meio, graças à alteração do ambiente também.
Então fica muito difícil você ver o início da sucessão secundária. Mas você vê as etapas intermediárias até chegar ao clímax no meio, podendo até ser uma mudança drástica de ambiente. Você tem, por exemplo, uma lagoa que vai sendo assoreada, vai diminuindo a profundidade, vira uma região alagadiça, um pântano, que seca, vira um campo, e depois de tempo vira uma floresta. Então, um ecossistema virando o outro ao longo do tempo. Como teve vida anterior, a sucessão nesse caso é secundária. Quando não tem, sucessão é primária. O próximo slide vai mostrar bem esse exemplo que eu falei em relação à lagoa, né? Ser uma lagoa recém-formada, bonitinha, formação de vegetação do fundo, a vegetação flutuante começa a aparecer, nota que está ficando cada vez menor a profundidade da lagoa, a lagoa temporária no meio, até que você tem uma floresta ocupada na região. Então, o que era uma lagoa foi sendo sucedida pela diminuição da profundidade e do espelho de água, até que uma floresta ocupa a região e um novo clímax é formado. Isso caracteriza uma sucessão ecológica secundária. Características dela. Ocorre em um ambiente onde já houve vida anterior. Uma lagoa aterrada é um bom exemplo de sucessão secundária, o descampado de uma floresta também. E há uma alteração gradativa da comunidade, né? Até que você tenha uma comunidade estável em clímax, vai sendo alterada até atingir um novo clímax, fechando a sucessão secundária. Aqui são algumas alterações importantes que ocorrem em conceitos ecológicos, em características ecológicas do meio, quando você fala de uma sucessão. Por exemplo, a biomassa dos seres, o peso seco, a quantidade de matéria orgânica. Se você pegar todos os seres, vamos pensar para ficar bem fácil aqui nesse exemplo, na sucessão ecológica, em uma região descampada, que vira um campo, depois uma mata arbustiva, depois uma floresta. 4 estágios: um descampado, terra, um campo, vegetação rasteira, uma mata arbustiva e uma vegetação bem complexa, com vários animais e vegetais de grande porte. Beleza? Quando você pensa na biomassa total desse ambiente, lembra que biomassa é o peso seco. Biomassa é a quantidade de matéria orgânica presente no ambiente. Se você pensar em toda a matéria orgânica presente no meio, no início da sucessão do descampado, ela é muito baixa. Ao longo da sucessão vai aumentando, até que quando você atinge o clímax, ela está no auge, ela está no máximo dela. Biodiversidade, quantidade de espécies diferentes. A quantidade de espécies diferentes no início da sucessão, ela vai ser baixa. Ao longo da sucessão vai aumentando, até que no ápice da sucessão ela está altíssima. Estabilidade do meio. O meio é mais estável quando você está no clímax e quando você está no início. No início, qualquer coisa pode acontecer, qualquer alteração pode acontecer no ambiente. Já com o clímax, uma alteração que aconteça pode ser que a própria floresta, a própria lagoa, o próprio ecossistema em clímax consiga se restabelecer, consiga se regenerar ao que tinha anteriormente. As teias tróficas, os conjuntos de cadeias alimentares. No início da sucessão é muito simples, são muito poucos seres que têm se alimentando um do outro. À medida que você vai aumentando a complexidade do ambiente com a sucessão, as teias ficam mais complexas, tem mais seres, é mais ramificada. Um organismo participa de mais cadeias, fazendo as teias ficarem muito mais complexas. Produtividade bruta. O que é isso, Rangel? Taxa de fotossíntese do meio. A fotossíntese no início da sucessão, num descampado, praticamente zero. Chegam os líquens, ou chegam as cenofícias, nesse ambiente novo ocupado, e aí começam a produzir. Então começa uma produtividade. E ao longo da sucessão, descampado, campo com gramíneas, mata arbustiva e uma floresta. Os seres vivos aumentam de tamanho, o porte deles aumenta, e nos vegetais a taxa de fotossíntese também. Então, se a produtividade bruta no início era baixa, com o passar da sucessão, ela fica bastante alta. Consumo. Que consumo é esse? Consumo de recursos. Quando você come, aquilo que você come, você vai gastar respirando, crescendo e preparando seu corpo para uma possível reprodução. Meninas com ciclo menstrual, meninos preparando gametas e hormônios. Então você gasta a energia do seu alimento com isso. Do que você se alimenta, do que você ingere. Parte da energia você gasta consumindo, respirando, crescendo
e se reproduzindo. No início da sucessão, como são poucos seres, o consumo é bem baixinho. Ao longo da sucessão, o consumo vai só aumentar, porque vão ter muitos animais de grande porte, consumindo cada vez mais aquilo que é produzido pelos vegetais. Da mesma forma que a produtividade bruta, que a taxa de fotossíntese aumentou lá no final da sucessão, o consumo feito pelos seres vivos também aumentou. Isso nos leva à produtividade líquida. Mas, Rangel, o que é produtividade líquida? É uma relação ou uma razão entre a fotossíntese e o consumo. No início da sucessão, a produtividade líquida ela é alta. Por quê? Apesar da produtividade bruta ser baixa, o consumo é menor ainda. A produtividade bruta, a fotossíntese é baixinha, num campo, por exemplo, mas tem poucos animais se alimentando desse campo. Então a produtividade bruta é baixa, mas o consumo é ainda mais baixo. Então quando você pega um pelo outro, a produtividade líquida vai ser alta. Vai ter bastante matéria para servir de alimento. É até isso que acaba chamando a atenção da chegada de novos seres. Se você já tivesse no início da sucessão uma produtividade líquida baixa, ia ter pouco recurso disponível para a chegada de novos organismos no meio. Por isso é bom que no início da sucessão a produtividade bruta é baixa, né? Mas está aqui e o consumo aqui, ó. Tem uma diferença grande. Essa diferença grande é a produtividade líquida. Mas à medida que a sucessão vai passando, os vegetais vão aumentando de porte, a produtividade bruta vai aumentando, mas vão chegando cada vez mais animais. E chegam tantos animais, mas tantos animais, que vai chegar um momento que tudo que é produzido pelos vegetais é consumido por eles mesmos e pelos próprios animais. Quer dizer, pelos próprios vegetais e pelos animais. Então, lá no final da sucessão, tudo o que é produzido na produtividade bruta pelos vegetais é consumido pelos vegetais, pelos animais, pelos decompositores. Ou seja, ao longo da sucessão, a produtividade líquida vai diminuindo. Por quê? Porque a produtividade bruta aumenta. Era assim, ó, bruta baixa, consumo baixo. Bruta baixa, consumo baixo. A bruta vai aumentando, mas o consumo aumenta ainda mais. Até que chega uma hora que tudo que é produzido é consumido. Ou seja, a produtividade líquida é igual a zero. Não sobra alimento, não sobra oxigênio. Eu gosto sempre de dar o mesmo exemplo para vocês. A Amazônia é o pulmão do mundo. O oxigênio que nós respiramos vem da Amazônia. Tá certo isso? Não. Por que não? Porque, na verdade, a Amazônia ela estaria em clímax. Estando em clímax, todo o oxigênio que ela produz durante o dia é consumido o dia inteiro, pelas plantas à noite preferencialmente, e pelos animais e outros seres durante todo o dia. Então não sobra recurso para a chegada de um novo ser. A produtividade líquida é igual a zero. Tudo que é produzido é igual ao que é consumido. Isso faz que a Amazônia esteja em clímax. E a produtividade líquida tendendo a zero ou sendo igual a zero é que dá para a gente a impressão e a ideia de que você atingiu o clímax na sucessão ecológica. Uma característica principal do clímax. Tudo que é produzido é consumido, não sobra mais. Tem vários pesquisadores que dizem que eu estou enganado hoje em dia. Que a Amazônia hoje ela não está mais em clímax. Que a degradação ambiental foi tão grave na Amazônia que chegou uma hora que agora lá o saldo está diferenciado. Porque a vegetação diminuiu, levou à morte de animais, então a Amazônia saiu de clímax, começando uma nova sucessão, certo? Isso são pesquisadores que defendem a ideia, mas é bom você entender os dois conceitos. Legal? Aqui está só sendo descrito, ó. PB é a produtividade bruta, né? Mostrando a taxa de fotossíntese. PL é a fotossíntese menos o que é consumido. Eu botei respiração aqui, mas vale consumo como um todo. Quando a produtividade líquida está maior que zero, é porque a fotossíntese supera a taxa de consumo. No ambiente tem mais recurso por meio. Chegam mais seres. A biomassa do ambiente está aumentando. Quando a produtividade líquida é igual a zero, ou seja, tudo que é produzido pela fotossíntese é consumido, a biomassa do meio está constante. Os seres estão estáveis. Estamos em clímax. Comunidade clímax presente no ecossistema. Mas se a produtividade líquida estiver menor que zero, é porque a taxa de respiração está superando a fotossíntese. Estamos diminuindo a biomassa do meio. O ambiente está se desestabilizando. Possivelmente o estágio
que a Amazônia pode estar chegando nesse momento. Beleza, gente? Para a gente fechar a ideia, vou mostrar os gráficos aí que falam para a gente a relação do que acontece ao longo do tempo com alguns conceitos fundamentais da nossa sucessão ecológica. Ao longo do tempo, a produtividade primária bruta aumenta, PPB, a produtividade bruta, taxa de fotossíntese, a biomassa também aumenta e a respiração também. Só que como a produtividade bruta menos respiração dão produtividade líquida, a tendência é que a líquida vai diminuindo no ambiente ao longo do tempo. No início da sucessão, a produção é maior que o consumo, então a produtividade líquida alta. Ao longo da sucessão, o consumo começa a chegar próximo à produtividade bruta, a produtividade líquida diminui. Mas eu não estou vendo aqui não. Aqui, a diferença inicial tinha até mais respiração do que produtividade bruta, tá vendo? Depois de um tempo mudou. Gente, aqui é só respiração. Faltam os outros critérios para consumo, como reprodução, como crescimento, tá? A biomassa mostra crescimento, mas a reprodução não está sendo mostrada. Então, por isso que produtividade menos consumo dá uma diminuição na produtividade primária líquida. E aqui de forma mais fácil de mostrar, né? Ao longo no início da sucessão da ESESI, você tem uma produtividade líquida alta, mas uma baixa diversidade de espécies. Isso acaba atraindo novos seres para o meio, aumentando a diversidade de espécies e a biomassa, e reduzindo a produtividade líquida. Quanto menor a produtividade, mais líquida, né? Mais estável o ambiente vai estar. Mas em um nível avançado, a sucessão vai aparecer. Com isso, a gente fecha a ideia da sucessão ecológica, que só para a gente fechar aqui mais uma vez. A sucessão nada mais é do que a alteração das comunidades presentes no ecossistema ao longo do tempo. Se a sucessão começou de um ambiente completamente sem vida, sucessão primária. Se começou de um ambiente que já tinha vida anterior, sucessão secundária. Tá claro? Outra coisa importante. 3 estágios na sucessão. O início é SESI, as fases intermediárias das séries e o clímax atingido no meio. Belezinha? Outra coisa, não esquece. Ao longo da sucessão, a produtividade bruta aumenta, mas também aumenta o consumo, o que leva no auge da sucessão a uma produtividade líquida tendendo ou igual a zero. Beleza, galera? Sucessão ecológica é um assunto que costumeiramente tem aparecido nas suas provas de vestibular. Faça esses exercícios, estuda bastante, fixa bem a ideia para você não errar numa prova dessa, tá legal? Valeu, galera. Um abraço, até mais.